Queridos irmãos, eu quero com muita alegria saudar a todos com a paz do Senhor, louvando a Deus por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui nessa noite, juntamente com os irmãos, para adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Quero agradecer a oportunidade ao evangelista Mozart, demais irmãos, também ao nosso pastor, por estarmos aqui nessa noite, em o nome de Jesus. Se você está com a Bíblia, por gentileza, abra no Evangelho segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo de número 4 e o versículo de número 35, em nome de Jesus. Marcos, capítulo de número 4 e o versículo de número 35. Diz assim a palavra de Deus: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus, glória a Jesus. Meus queridos irmãos e amigos, que nos dá o prazer de estar nos ouvindo e nos vendo através das redes sociais nessa noite, nós estamos aqui diante de uma passagem bíblica bastante conhecida daqueles que têm o costume de ler a palavra de Deus. Estamos aqui diante de um texto, amados irmãos, em que o Senhor Jesus, depois de um grande momento de ensinamento, um grande momento em que ele, reunido com os seus discípulos e demais pessoas, vêm de ensinamentos profundos acerca do reino de Deus. E agora esses discípulos e o Senhor têm uma outra missão a ser cumprida, que seria atravessar o mar da Galileia, chegar à terra dos Gadarenos, porque lá o Senhor precisava fazer um milagre. Bendito seja Deus. Mas para que isso acontecesse, era necessário que os discípulos, juntamente com o Senhor, atravessassem esse mar. O mar da Galileia, mar de Tiberíades, lago de Genezaré, ele tem cerca de 21 quilômetros de comprimento e 14 quilômetros de largura. E aqueles discípulos, irmãos, conheciam bem aquele mar, conheciam o ambiente, porque ali era o ambiente de trabalho da maioria dos discípulos, uma vez que eles eram pescadores, e eles exerciam a arte da pesca, a profissão da pesca, no mar da Galileia. Quando os discípulos adentram no barco juntamente com o Senhor, a Bíblia e a narrativa bíblica que nós lemos nessa noite vem nos dizer que durante essa viagem
durante esse percurso, louvado seja Deus, eles são surpreendidos por uma grande tempestade. Tão grande que Marcos, escrevendo aqui, ele diz que o temporal se levanta de tal forma que as ondas subiam por cima do barco, de maneira que aquele barco agora estava começando a se encher de água. Louvado seja Deus. Eu imagino, amados irmãos, a aflição que aqueles homens estavam passando naquele momento. Porque eu repito, mesmo conhecendo o ambiente, mesmo conhecendo o local onde eles estavam acostumados a estar, eles agora são surpreendidos por uma tão grande tempestade. Louvado seja Deus. Eu creio que essa palavra que está chegando ao seu coração nessa noite está começando a lhe mostrar algo que talvez esteja acontecendo na sua vida, ou na nossa vida, diante de um problema, de uma dificuldade tão grande que nós estamos passando nesses últimos dias. Mas existem algumas particularidades acerca da tempestade, irmãos, que eu anotei aqui. Eu gostaria de mostrar aos irmãos, aqueles que estão nos ouvindo nessa noite. Primeira verdade acerca das tempestades são que as tempestades, elas são inevitáveis. Não tem como a gente evitar a tempestade. Não tem como a gente, diante de uma tempestade, estar 100% preparado para enfrentá-la, ou 100% pronto, sabendo que ela vai acontecer naquele exato momento. Segunda coisa, as tempestades são imprevisíveis. Eu quero contemporaneizar essa palavra com o momento atual que nós estamos passando. Jamais passaria na mente de qualquer pessoa, até daquele historiador, daquele que fazem filmes de ficção, uma narrativa tão perfeita, tão sintetizada de algo ou das coisas que estão acontecendo nesse momento, não só no nosso Brasil, mas no mundo todo, tomado por uma pandemia, por um vírus mortal, algo que jamais poderíamos imaginar, porque findamos 2019, iniciamos 2020, muitos de nós na igreja, de joelhos dobrados, orando a Deus que o ano de 2020 viesse ser um ano de paz, de alegria, de prosperidade, mas de repente, em meados de fevereiro a março, nós somos surpreendidos por uma tempestade. E eu repito, isso não estava nos nossos planos, isso não estava nas nossas previsões, isso não estava nas piores das nossas previsões, se é que nós a tivemos, mas estamos agora diante de uma tempestade, então ela é imprevisível. Terceira coisa, as tempestades, elas não fazem acepção de pessoas. Elas não escolhem a quem elas vão atingir. Ela não escolhe a classe social. Ela não escolhe a raça, a cor. Estamos diante de um problema que tem atingido todas as classes sociais, que tem atingido todas as classes econômicas, que tem atingido todas as classes intelectuais. Não tem feito acepção de pessoas esse momento difícil que nós estamos passando nesses últimos dias. Mas tem algo aqui que alegra o meu coração. A tempestade também ela vem para provar a nossa fé, para vermos como é que está a nossa fé diante da dificuldade, a nossa fé diante do problema, a nossa fé diante de algo tão grande, tão dificultoso. Como está a nossa fé? Os discípulos agora se deparam com uma tempestade, e grande, não era pequena.
E diz a Bíblia que o Senhor, ele estava no barco, na popa do barco, e estava dormindo, descansando, diante de um momento que tinha passado poucos tempo atrás. O Jesus homem agora se cansou e resolve, nesse percurso de alguns tempos, entre uma margem e outra, descansar. E os discípulos agora olham o semblante do mestre dormindo diante da dificuldade, e diz a Bíblia, meus amados irmãos, que eles se dirigem ao Senhor e diz: Senhor, nós estamos perecendo. Não te importa que pereçamos? Socorre-nos. Meus amados irmãos, existe uma verdade nesse texto aqui que eu creio que seja gloriosa para que possamos entender como conviver a nossa vida cristã, ou como conviver com o nosso mestre. Bem falou aqui o diácono Jefferson Rodrigues em seu comentário, e eu agora quero corroborar esse comentário baseado no texto que nós estamos lendo aqui nessa noite. Jesus estava no barco, mas a presença de Jesus naquele barco não impediu a tempestade de se levantar. Louvado seja Deus. Isso nos torna maduros, irmãos, diante de Cristo. Isto nos torna pessoas centradas diante da dificuldade. Ora, eu sirvo a Deus, eu sou cristão, eu sou crente, eu sou fiel, eu estou na igreja, eu estou participando dos trabalhos, eu canto no departamento, eu prego a palavra, eu sou um obreiro, mas isso não é prerrogativa para que eu e você não venhamos enfrentar as tempestades. Mesmo Jesus na minha vida, mesmo Jesus na tua vida, na nossa vida, isso não vai impedir que a tempestade se levante, que o problema apareça, que a dificuldade chegue na nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Foi Cristo que disse aos seus discípulos, certa feita, chamou os seus discípulos e disse: olha, no mundo passareis por aflição. Ser crente não é dizer os problemas acabaram. Ser crente não é dizer as dificuldades terminaram, agora eu tenho uma vida eterna de paz. Não, a nossa vida eterna de paz será quando chegarmos na glória, nos encontrarmos com o Mestre, nos encontrarmos com o nosso Cristo. Aí sim teremos a nossa vida de gozo, de paz, de alegria. Mas enquanto estivermos aqui nessa terra, os problemas virão, as dificuldades virão, as grandes tempestades vão se levantar, mas existe uma garantia para nós, que é a presença de Deus no barco. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! A presença de Jesus naquele barco fez a diferença. E a presença de Jesus na minha e na sua vida, meu irmão, é que faz a diferença. Mesmo diante dessa dificuldade, porque Salomão, escrevendo o livro de Eclesiastes, no capítulo 9, ele diz: tudo sucede igualmente a todos. O que sucede ao justo também sucede ao ímpio. O que sucede ao bom também sucede ao puro, como ao impuro do mesmo jeito. E a diferença é a presença de Jesus na nossa vida. Porque quem não tem Jesus, diante da dificuldade, diante do problema, diante da tempestade, ele vai tomar uma atitude diferente, desesperadora. Muitos deles ceifam a vida, muitos deles caem em desespero, mas quem tem Jesus na sua vida, ele sabe que o vento vai se levantar, que a dificuldade vai se levantar, que o problema vai se levantar, mas ele vai olhar para a popa do seu barco, vai ver que o Mestre está ali presente. Mesmo dormindo, ele sabe que pode se dirigir ao Mestre e dizer: Senhor, me socorra, e no momento certo Cristo vai se levantar
levantar e vai vir com o socorro presente, porque a Bíblia diz que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Oh, aleluia, 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 bendito seja Deus. É a presença de Jesus que faz a diferença na tua casa. É a presença de Jesus que faz a diferença no teu trabalho. É a presença de Jesus que faz a diferença na tua família. É a presença de Jesus que faz a diferença na tua vida. Você está de pé, eu estou de pé, nós estamos aqui nessa noite. As tempestades têm se levantado, as dificuldades têm se levantado, os problemas têm se levantado, mas nós estamos aqui nessa noite de pé, dizendo que nós estamos aqui porque a presença de Jesus tem nos dado vitória dia a dia, dia a dia. Todos os dias o Senhor tem nos dado vitória, porque pela vontade de Satanás nós seríamos tragados em qualquer momento, mas o Senhor tem estendido a sua mão sobre a nossa vida, tem nos protegido, tem nos guardado, a mim, a você, a sua casa, a sua família, os seus filhos, o seu esposo, a sua esposa, todos estão debaixo da mão de Deus. E o diabo vai tentar, vai arrodear, vai tentar, vai arrodear, mas não vai conseguir tocar na tua casa, na tua família, porque o Nazareno está lá, o Nazareno está presente. Quando ele vier, quando a tempestade aparecer, quando o problema vier, vai dar de frente com o Mestre, com o Senhor Jesus, dentro do seu lar, da sua casa. Isso vai te dar esperança, isso vai te dar força, isso vai te dar energia, isso vai aumentar a tua fé, isso vai te dar vitória, meu irmão, vitória da parte de Deus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Mestre, não te importa que pereçamos. Sabe o que é isso, meus irmãos? Nós temos a quem recorrer. No momento de dificuldade, nós temos a quem recorrer. No momento da tempestade, por mais forte que ela seja, por mais alta que ela seja, por mais dolorosa que ela seja, mas nós temos a quem recorrer, porque Ele está presente no nosso barco. É isso que faz a diferença. Você que está em casa nessa noite, talvez hoje você se desesperou, talvez hoje você tirou o dia e disse: não, hoje eu vou encher a cara, hoje eu vou beber à vontade, eu não tenho mais esperança, as coisas estão ruins. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: faz como os discípulos fizeram, convida Jesus para entrar dentro da tua casa, dentro do teu barco, e você vai ter a quem se socorrer no momento da dificuldade. Oh, aleluia. As tempestades vêm, irmãos, e elas são fortes, e nós não temos força contra os ventos, nós não temos força contra as dificuldades, contra a fúria que se levanta. Estamos diante de uma pandemia mundial, um vírus mortal, invisível, um inimigo que você não vê. Lutar contra quem você vê já é difícil. Imagine você lutar contra quem você não está vendo. Parece até aqueles filmes de ficção em que o mocinho lutava com um bandido que não estava vendo. Pode estar em qualquer lugar, a qualquer momento. Muitos estão entrando em pânico, muitos estão com o psicológico abalado, mas nessa noite eu trago uma palavra de Deus para o meu e para o teu coração. Convida Jesus para estar contigo, presente no teu barco, porque você não está vendo o inimigo, mas os olhos do Senhor estão vendo todas as coisas, vê tudo, e Ele vai te dar o socorro, Ele vai te abençoar, Ele vai entrar na tua casa, Ele vai te dar direção. Bendito seja o nome do Senhor. E só vai acontecer algo na tua família se a permissão de Deus for dada. Aleluia. Concluo essa mensagem nessa noite com uma grande verdade
que pode ser extraída desse texto. A tempestade, queridos irmãos, nessa passagem bíblica aqui, também serviu para os discípulos conhecerem quem realmente era o Mestre. Quando ele estende as mãos e fala para o mar: cala-te, fala para o vento: aquieta-te, e o vento se cala, o mar se aquieta, os discípulos olham uns para os outros e perguntam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles estavam convivendo com o Mestre, mas foi necessário, meus amados irmãos, um momento de dificuldade muito grande para que eles pudessem conhecer quem era Jesus. Esse momento de dificuldade que nós estamos passando agora está servindo para nos mostrar quem é Jesus. Na minha e na tua vida, Ele vai se revelar nessa dificuldade. Talvez a gente estava servindo, meus amados irmãos, a Jesus de uma forma, como eu posso dizer, mais à vontade, mais light. E foi necessário que essa dificuldade, essa tempestade se levantasse, para que nós pudéssemos entender a grandeza do nosso Mestre, o poder do nosso Mestre. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E certa feita eu orando, eu disse ao Senhor: Senhor, com um sopro das tuas narinas, tu podes varrer esse vírus da face da terra. Basta somente o Senhor querer, porque o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, e o Senhor não perdeu o controle da situação. Que Deus abençoe, meus amados irmãos, e que esta palavra encontre no teu coração morada nessa noite, e que o nome de Jesus continue sendo glorificado. Eu agradeço a Deus por essa tão rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém.